e é um fundo que está tendo uma rentabilidade muito boa. Considero esse fundo um dos melhores para ser investido olhando 2021. Poxa, como é que um fundo hoje consegue dar retorno, consegue dar um yield de 6 a 8% com uma Selic de 2%? Salve, salve bilionários! Começando aqui mais um vídeo porrada com o monstro dos fundos imobiliários, Telêmaco Genovese Júnior. A gente vai falar aqui sobre os melhores fundos de 2021. Posso fazer uma apresentação quem é você? Tá? Eu sei que você não gosta muito de falar, mas eu preciso. Imagina que você conheceu um cara, sei lá, que reinventou o CDB, reinventou a LCI. O Telêmaco reinventou os fundos imobiliários, ele criou o primeiro fundo imobiliário de contrato atípico. O que é o contrato atípico? Você fez um contrato do galpão logístico por 10 anos. A empresa quer sair, ela até pode sair, mas ela vai ter que pagar os 10 anos. É isso mesmo? É isso mesmo, mas, bom, vamos lá. Existiam já alguns fundos de contrato atípico de agência lá atrás, mas era só focado em agências de bancos. Os bancos faziam a captação dentro do fundo e aí o fundo ficava com os imóveis, com as agências, que eram contratos atípicos acertados com o próprio banco, tá? Com o dono das agências. Sim. O ex-dono das agências. O que a gente fez foi o seguinte: em 2016 para 2017 a gente começou a ter uma demanda de empresas que fizeram BTS de algumas operações que queriam se desfazer. Então, investidores que fizeram por uma taxa e estavam vendo uma taxa menor no mercado e queriam vender esse contrato. E a gente viu até empresas vindo conversar com a gente falando o seguinte: olha, eu montei meu galpão logístico há 5 anos atrás, hoje eu não vejo motivo de ter colocado esse dinheiro nesse galpão logístico, eu quero colocar esse dinheiro no core business da empresa, tá? no dia a dia mesmo, no negócio da empresa. Você não quer ficar com o meu galpão? E a gente estava fazendo operações pontuais e a gente chegou à conclusão que, poxa, vamos montar um fundo imobiliário, colocar essas operações para dentro e captar dinheiro dentro do fundo imobiliário. O problema é que naquela época, desde 2012, não existia nenhum IPO de fundo imobiliário nenhum, porque as taxas de juros praticadas no Brasil eram muito altas, não fazia sentido você colocar dinheiro no fundo imobiliário para receber 6%, 7% ao ano. Mesmo assim, a gente foi para cima dessas operações, montamos o fundo. A Selic na época estava muito próxima do fundo imobiliário, do que a gente estava esperando devolver para o cliente, que era perto de 8%. E foi um sucesso. A gente colocou, primeira captação a gente fez com 160 milhões de reais. Na segunda captação a gente captou 320 milhões de reais. Bacana. E colocamos para dentro do fundo, enquanto eu era o dono da gestora, eu era o proprietário da gestora, a gente colocou galpão logístico da Ambev, galpão logístico da Hering, fizemos uma operação de sale-leaseback com a Nicei, que é uma farmacêutica de Curitiba, lá de Colombo, né, a cidade. Fizemos algumas operações muito interessantes dentro do fundo. E em 2018, na verdade, eu acabei vendendo a gestora e a gestora hoje está sendo tocada por outras pessoas e o fundo está indo super bem. E é um dos fundos que eu indico para o pessoal. Calma, aí você já vai falar, calma. Ele vai falar que os melhores fundos agora para 2021, né? Estamos começando o ano. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui para você, tá? Se você quiser investir agora comigo, com o meu time, você pode. Por enquanto, somente investidores com mais de 100 mil reais. Em breve a gente vai abrir para todos. É só mandar um WhatsApp com a palavra MR2. MR2 011 98338 8695. Só manda um WhatsApp com a palavra que um dos nossos especialistas ou eu, a gente já vai atender você. Theo, vamos começar aqui. Primeiro fundo, né, que você colocaria a sua grana, se é que você já não tem seus milhões lá. Fundo imobiliário para 2021 e por quê? Bom, eu separei aqui 3 fundos imobiliários para dar de sugestão para vocês, tá? De indicação. O primeiro fundo que eu gosto muito é o fundo do Fator, o Veritas. É um fundo que apesar de ser um fundo de CRIs, tá? De certificado de recebível imobiliário, a gestão que é feita no fundo é muito séria. Eu acompanho bastante as gestões, tá? E é um fundo que está tendo uma rentabilidade muito boa.
Hoje os papéis que estão dentro desse fundo, eu analisei bastante, todos os papéis são papéis que, lógico, como qualquer outro fundo, tem um ou outro que podem dar algum tipo de problema, mas a grande maioria, eu colocaria aí 80% da carteira do fundo é uma carteira muito sólida. Então, eu acho que é um fundo que eu indicaria sugeriria para investimento. O Veritas, do que ele é composto? Ele é composto de créditos e recebíveis imobiliários, locação, parcelas. Ele é híbrido. Ele é híbrido, é um fundo híbrido, por isso que eu falei, a gestão dele é muito séria. Nessa pandemia eles continuaram fazendo a gestão muito de perto do fundo, fazem comitê semanalmente, o pessoal é um pessoal sênior que toca esse fundo, então eu acho que bem interessante. Perfeito, Theo. Quanto que você colocaria da sua carteira de fundos imobiliários, tá? A gente vai falar aqui 3 fundos, quanto que você colocaria nele? De fundos imobiliários? Percentualmente. Só colocando fundos Só imobiliários. fundos imobiliários. Olha, eu colocaria destinaria aí uns 10, 15% para outros fundos, não esses que eu estou falando, tá? Então a soma que eu vou fazer aqui não vai dar 100%, vai dar uns 80%, 85%, tá? Eu colocaria perto de uns 30% nesse fundo, tranquilamente, tá? Talvez uns outros 2, alguma coisa perto de 20%. Tá? Perfeito. Segundo fundo, aliás, queria fazer uma pergunta para você. A gente está fazendo uma pesquisa para entender o quanto os investidores estão aportando dinheiro nos fundos imobiliários. Pergunta simples para você comentar aqui embaixo. Você investe em fundo imobiliário? E se não investe também, eu quero saber por quê. Por que você investe? Quantos por cento você investe? E se não investe, por que não investe em fundo imobiliário? Deixa aqui no comentário agora. Segundo fundo, Theo, pode tocar o pau. Eu indicaria o BTG Logística. O BTG Logística, por que eu indicaria? Oportunidade de mercado. O BTG, esse fundo, ele sofreu bastante em 2020. Como a maioria dos fundos que captaram esse ano, o BTG Logística também fez uma captação esse ano e a alocação dele não foi tão eficaz quanto os outros fundos. Mas a gente está falando do BTG, a gente está falando de uma equipe de fundos imobiliários séria. Carteira do fundo também é muito boa, tá? É composta de logísticos, de galpões logísticos, contratos típicos e atípicos, tá? Não tem só contrato atípico dentro desse fundo, mas os próprios contratos típicos, ou seja, aqueles que estão normalmente 5 a 10 anos de duração e o inquilino pode sair pagando uma multa proporcional, são nomes bons. Então aquele inquilino não vai sair de uma hora para outra, tá? Daquele imóvel. Então, às vezes, você consegue uma taxa melhor com esse inquilino, tendo um contrato típico e não segurando ele, não prendendo ele para qualquer problema que ele tiver, ele poder sair. Tá? Mas esse cara não vai sair do aluguel, então, desse imóvel. Então, eu sugeriria esse fundo justamente pela oportunidade. Por que ele performou mal agora em 2020? Justamente porque ele não teve uma originação tão forte por conta da pandemia. Os originadores provavelmente não entregaram operações que o BTG ficou confortável de botar dentro do fundo, e isso mostra mais uma vez a seriedade na gestão. Muitas vezes os fundos que fizeram captação em 2020, eu não estou falando que todos, eu não estou falando que isso é uma regra, pegaram qualquer coisa para colocar dentro do fundo. O BTG selecionou mais a colocação dos ativos, pagou por isso, pagou um preço por isso, as ações, a rentabilidade da cota do fundo sofreu em 2020, mas é uma oportunidade da gente entrar agora e nessa recuperação do fundo. Entendi. 2021 provavelmente, né? Vai melhorar. Vai melhorar. Exato. Bom, você que está dentro do mercado, né? Que instrutor, que fala com todo mundo, se você está falando isso, no mínimo você tem que considerar, né? Sim, você tem que dar uma olhada. Sim, lógico. A gente olha, a gente gosta desse fundo. Eu particularmente gosto, conheço as pessoas que tocam esse fundo lá dentro do BTG e eu considero esse fundo um dos melhores para ser investido olhando 2021. Só lembrando, o Theo também é colunista do 1bilhão.com.br, toda semana lá, só artigo porrada, né? É isso aí. Theo, terceiro fundo para 2021 aí que deve performar bem pra caramba. Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Eu gosto muito de fundos de contrato atípico, desse modelo de mercado de contrato atípico. O RC11 é um fundo que eu criei, a minha equipe criou dentro da AGGR. É um fundo que a gestora passou por alguns problemas, todo mundo sabe, isso é nítido, mas foram problemas pessoais com os sócios. A gestão, a administração do fundo continua igual, não mexeu depois que eu saí de lá. Eu
tô aqui no Brasil, né? Eu tô passando um tempo aqui no Brasil, para quem não sabe, eu moro fora do Brasil, e eu fiquei muito próximo novamente da gestora, não trabalhando com eles, não sendo sócio, óbvio, mas eu fiquei muito próximo até como consultor, até como dando dicas para eles como fazer a gestão do fundo. Eu acho que o fundo passou por um problema em 2020, que foi a captação grande que eles tiveram, principalmente agora, final de novembro, começo de dezembro, que eles captaram mais ou menos 300 milhões de reais, numa 476, e eles estão correndo agora para alocar recurso em contratos atípicos. O fundo sofreu por conta disso, porque todo mundo viu uma captação nova acontecendo e a dificuldade de ser colocados contratos normais em outros fundos, quanto mais atípicos. Entrou o dinheiro, mas precisa desovar esse dinheiro, de preferência contratos atípicos. Tem que ser contratos atípicos, 100% contratos atípicos. Como está no prospecto. No regulamento. Exato. E isso é um problema, tá? E aí eu vou fazer um parênteses aí, eu tô falando do GGRC11 porque eu tô mais ligado a ele, tá? Mas, por exemplo, o fundo da Aliança, que eu não lembro de cabeça o código, é um fundo cópia xerox do GGRC11 que o gestor está fazendo um ótimo trabalho também. Então, quando eu falo contratos atípicos, fundos de contratos 100% atípicos... Você já falou 4, hein? Era 3, já falou 4. Eu estou colocando o GGRC11 e o fundo da Aliança no mesmo patamar, no mesmo pacote, porque são fundos de contratos atípicos. Uma coisa que eu queria deixar no ar aqui, para os bilionários que estão nos vendo pensarem, é o seguinte: poxa, como é que um fundo hoje consegue dar retorno, consegue dar um yield de 6 a 8% com uma Selic de 2%? Tá? Eu passei por uma situação há pouco tempo, por solicitação de um fundo, eu fui atrás de um investidor no Nordeste, que tem um galpão logístico, tá? Esse galpão logístico é da empresa dele, é uma empresa grande no Nordeste, e eu falei, poxa, você que fez essa empresa, esse galpão, você não quer fazer um sale-leaseback desse galpão e ficar com dinheiro no caixa da empresa para investir na empresa e tudo mais? Aí ele falou para mim o seguinte: olha, o banco, o Itaú, por exemplo, o Bradesco, o Santander, eu tenho uma linha com ele que eu não preciso deixar o meu imóvel alienado de perto de 4 a 4,5% ao ano. Então, por que eu vou vender meu imóvel e pagar um aluguel, no caso do contrato atípico, vamos colocar assim, perto de 8% ao ano? Não faz sentido. Então, a situação hoje dos fundos imobiliários que não conseguiram alocar dinheiro é uma situação complicada justamente por isso. Existem empresas que não têm essa linha de crédito tão boa nos bancos, e aí, para ele, vale a pena realmente tirar do balanço, porque vamos lembrar que o imóvel, para essas empresas, ela é um passivo no balanço, tá? Sim. Então você tira o teu imóvel do balanço, melhora o seu balanço, consegue um crédito melhor em banco e consegue já o dinheiro da outra ponta, vendendo ativo. Sim. Então você consegue resolver 2 problemas de uma vez só. Nesse caso, quando eu conversei com esse cara do Nordeste, ele falou para mim, não, minha empresa está super tranquila, eu não preciso melhorar meu balanço, eu não quero fazer a venda do ativo. Sim. Eu consigo linha de crédito a 4,5% ao ano. Então vamos pensar nisso, que o grande concorrente hoje do fundo imobiliário na parte de compra, não na parte de alocação, tá? Na parte de compra de ativos, são os bancos que têm essas linhas boas para bons pagadores. Entendi, perfeito. Então, só que eu estava bolando aqui, não está na pauta, mas no próximo vídeo, que tipo de fundos você não alocaria? A gente já está falando aqui que fundos você alocaria, que tipo de fundo... Aí é complicado, né? Porque eu tenho vários amigos que eu alocaria, mas... Não precisa falar o fundo, mas a gente pode falar os tipos aqui, que o Theo não colocaria. Os tipos de fundo, ok. Só os tipos de fundo, não precisa citar aqui não. Então, próximo vídeo aqui, os fundos que o Theo não alocaria, tá bom? Lembrando, a gente está com um serviço novo, tá? Agora eu montei um time, obviamente, com os melhores especialistas do país. Se você é investidor, tem mais de 100 mil reais, precisa aumentar a rentabilidade, fazer planejamento financeiro de verdade, alocar dinheiro no exterior, só mandar um WhatsApp com a palavra MR2, telefone 11 9 8338 8695. Só mandar um WhatsApp simples e prático. Outra coisa, se inscreve no canal, só ganha prêmio, igual essa caneca aqui, que o Theo está usando, né? Só ganha prêmio quem é inscrito no canal. Fechado? Até mais, tchau!